Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, está em todo lugar. O consumo de energia da inteligência artificial. Uhum. A gente vê umas manchetes, né, falando em apocalipse energético e a discussão fica super acalorada. Fica polarizada, né? Exato. Para tentar separar o que é pânico do que são os fatos, a gente mergulhou aqui numa análise bem completa do canal Lê Samurai. A ideia é ir além dos números e entender o que realmente está por trás de todo esse debate. Perfeito. Porque a questão central que essa análise levanta é muito boa. Será que essa preocupação toda com a energia é, de fato, só ambiental? Certo? Ou será que, para alguns, ela funciona como uma desculpa, sabe? Talvez para mascarar um receio da mudança ou até para justificar uma certa paralisia estratégica. E isso está deixando algumas regiões, tipo a Europa, bem para trás nessa corrida. Faz sentido. Então vamos por partes. Começando pelo básico, pelos números. Isso. Vamos lá. A análise parte de um dado que diz que hoje os data centers, no geral, consomem cerca de 1,5% da eletricidade do mundo. 1,5%. De cara, eu não sei se isso é muito, se é pouco. Como é que a gente coloca isso em perspectiva? É a pergunta certa, porque o número solto não quer dizer muita coisa. A análise faz umas comparações ótimas. Pensa, por exemplo, no transporte aéreo global. Ok. Ele consome por volta de 3.500 terawatts-hora. Agora, refrigeração e ar-condicionado, quase 2.000. Nossa. O consumo total dos data centers, e isso inclui tudo, não só IA, está na casa dos 200, 300 terawatts-hora. Ou seja, é uma fração do que a gente gasta para voar ou para ficar no ar-condicionado. Entendi. Então hoje o cenário não é esse grande vilão, mas a preocupação é o futuro, né? É, o crescimento. A projeção para 2030, que é a que assusta todo mundo, é que esse consumo pode quase dobrar, chegar perto de 3% do total. Aí já começa a parecer mais sério. Sim, é um aumento e tanto, não dá para negar. Um crescimento dessa magnitude em tão poucos anos é claro que chama atenção, mas o argumento é que, mesmo dobrando, a gente precisa pesar o que estamos ganhando em troca. Certo. Para uma tecnologia com o potencial de transformar a ciência, a medicina, a produtividade, talvez não seja o tal apocalipse energético que alguns pintam. E foi aqui que a análise me pegou de verdade. Eles fazem uma comparação que, assim, muda tudo. Algo que todo mundo faz sem nem pensar. Assistir streaming de vídeo. É um ponto demolidor esse. Uma única hora de streaming de vídeo em alta definição, tipo Netflix, pode consumir o equivalente em energia a centenas. Centenas. Ou, em alguns casos, até milhares de perguntas feitas a uma IA, como o ChatGPT. E ninguém está propondo parar de maratonar série para salvar o planeta, né? Exatamente. E aí vem a pergunta que o vídeo deixa no ar. Por que essa diferença de tratamento tão grande? O entretenimento a gente aceita sem questionar, mas uma ferramenta de produtividade vira a grande vilã. A sugestão é que a resposta não está na planilha de consumo, mas na nossa cabeça, na psicologia humana. A gente aceita fácil o que nos dá conforto, mas resiste ao que nos desafia a aprender, a mudar. E esse é um ponto que a gente vai aprofundar, porque é a chave de tudo. E essa ideia de que o futuro não é uma linha reta nos leva a outro ponto que eu achei genial: a falácia da extrapolação. A gente pega o hoje e projeta o amanhã como se nada fosse mudar. Mas nunca é assim. Exato. A análise dá um exemplo histórico perfeito. Em 2015, saiu um estudo super sério prevendo que até 2020 os data centers consumiriam 1.200 terawatts-hora. Parecia lógico na época. Totalmente. Mas a realidade de 2020, o consumo foi de só 200, 6 vezes menos. 6 vezes. É um erro gigantesco, o que explica uma diferença tão brutal. A explicação é o que esses modelos lineares não conseguem prever, o avanço exponencial da eficiência. Ah, claro. O hardware fica mais econômico e o software, os algoritmos, ficam muito mais inteligentes. O vídeo descreve o treino do GPT-4, por exemplo, como um método de força bruta, que hoje, olhando para trás, já parece antigo. É uma evolução muito rápida. Isso me lembra o caso que eles citam da startup chinesa, a DeepSeek. Aquilo abalou o mercado no início de 2025, não foi? Abalou completamente. Foi um choque de realidade. Enquanto os gigantes usavam, sei lá, mais de 16 mil chips mais caros da NVIDIA,
A DeepSeek conseguiu resultados de ponta comparáveis aos melhores, usando só 2.000 chips. O custo estimado da operação deles foi de 5,6 milhões de dólares. Os outros gastaram centenas de milhões. Uau! E qual foi o impacto disso no mercado? Imediato. E brutal. No dia que a DeepSeek publicou a pesquisa detalhando como eles fizeram, as ações da NVIDIA, a grande estrela da IA, tiveram a maior queda diária da sua história. Caramba! O mercado entendeu na hora. A era da força bruta estava com os dias contados. A inteligência do algoritmo estava vencendo a força computacional pura. É uma ótima analogia que eles usam, a dos primeiros celulares. Eu lembro, eram uns tijolos, literalmente. A bateria durava 1 hora, se tanto. Exato. E hoje, o smartphone que a gente tem no bolso é milhões de vezes mais potente, faz de tudo, e a gente ainda reclama da bateria. Verdade. A IA está trilhando esse mesmo caminho. A eficiência não é um detalhe, é o motor principal da evolução dessa tecnologia. Ok, então a eficiência ajuda a controlar a demanda. Esse é um lado da equação. Mas e o outro lado? A oferta de energia. Porque mesmo com toda essa otimização, o crescimento vai exigir mais e mais energia. Sem dúvida. As Big Techs não podem ficar só esperando o próximo algoritmo genial. Elas precisam de energia garantida, e muita. E elas não estão esperando. Estão agindo de forma assim extremamente agressiva e estratégica. A análise mostra que se a gente conectar os pontos dos anúncios recentes, surge um padrão claríssimo. E qual é? A indústria de tecnologia está fazendo uma aposta maciça, multibilionária, na energia nuclear. E não são só planos, são acordos concretos, certo? Concretíssimos. E numa escala impressionante. Pensa só, a Microsoft fechou um acordo de 20 anos para reativar o reator de 3 Mile Island, aquele famoso. Espera aí, especificamente para os data centers deles. Exatamente. O Google assinou o primeiro acordo comercial do mundo para comprar energia de SMRs, os pequenos reatores modulares, que são a nova geração da tecnologia nuclear. Então não é só uma ou outra empresa, a Amazon e a Meta também entraram nessa? Com força total. A Amazon anunciou um investimento de mais de 20 bilhões de dólares para um campus de data center ser alimentado por uma central nuclear, e a Meta lançou uma licitação para comprar até 4 gigawatts de nova capacidade nuclear. 4 gigawatts, isso é muita coisa. Qual o total disso tudo? Somando só os contratos anunciados entre 2024 e 2025, a gente está falando de mais de 10 gigawatts de nova capacidade nuclear contratada pelas Big Techs. Isso equivale a? Equivale à produção de uns 10 reatores nucleares de grande porte. A mensagem é clara. Eles não estão ignorando o problema. Estão construindo a solução, apostando numa fonte que é livre de carbono e opera 24 horas por dia. E nisso tudo tem uma ironia gigantesca que a análise aponta. Tem mesmo. A mesma tecnologia que muitos acusam de estar fritando o planeta pode ser, na verdade, a força que vai ressuscitar a indústria nuclear global. Uma das principais ferramentas que a gente tem para combater as mudanças climáticas. É um paradoxo e tanto. Exatamente. A demanda da IA é tão grande e constante que ela viabiliza projetos de energia que antes eram difíceis de justificar. Certo. Então, do lado técnico, as coisas estão se movendo numa velocidade incrível. Mas e no cenário global? A análise traça um contraste muito forte, principalmente quando olha para a Europa. É um contraste brutal e os números, falam por si. Em 2024, o investimento privado em IA nos Estados Unidos chegou a 109 bilhões de dólares. Isso é 81% de todo o investimento mundial. A China vem em segundo com 5 bilhões. E a União Europeia, 4,5 bilhões. Nossos números são chocantes. Quer dizer que os Estados Unidos estão investindo 24 vezes mais que toda a União Europeia? 24 vezes mais. E a diferença está aumentando. E enquanto os Estados Unidos investem em infraestrutura, a análise aponta que o grande foco europeu tem sido na regulação com o seu AI Act. Mas a crítica não é contra a regulação em si, imagino.
Regular é importante, né? Claro, a questão não é essa. A questão é o timing e o peso dessa regulação. Como assim? O argumento é que, ao criar um ambiente regulatório extremamente rígido antes mesmo de ter uma indústria forte para regular, a Europa corre o risco de sufocar a inovação, de criar uma desvantagem competitiva que depois fica impossível de reverter. Entendi. Eles usam uma analogia muito poderosa. Qual? É como se, em 1995, enquanto os Estados Unidos construíam a internet, a Europa estivesse paralisada debatendo o consumo de eletricidade dos modems e dos primeiros servidores. O risco é ficar completamente de fora de uma revolução tecnológica, com todas as consequências que isso traz. E essa paralisia europeia me leva ao último ponto da análise, que para mim é o mais profundo. A dimensão psicológica por trás de tudo isso. Sim. O argumento é que a discussão sobre energia, para muita gente, funciona como um escudo moral. Exato. A expressão que eles usam é o conforto disfarçado de virtude. A ideia de que se opor à IA, por razões ecológicas, é uma posição que soa bem, soa responsável, te coloca do lado certo. E te livra do trabalho duro. Exatamente. Ela te isenta da tarefa difícil e desconfortável de ter que aprender e se adaptar a uma tecnologia que é complexa e que ameaça mudar como a gente trabalha. Faz todo sentido. É muito mais fácil criticar o consumo de um data center do que sentar e aprender a usar uma ferramenta que pode, eventualmente, tornar parte do seu trabalho obsoleto. E é aí que entra o que a análise chama de dissonância cognitiva. A gente abraça tecnologias de entretenimento que consomem rios de energia, como redes sociais e streaming. Porque dão prazer e não exigem nada. Isso. Mas a gente cria uma barreira contra tecnologias de produtividade que nos forçam a sair da zona de conforto. O vídeo ainda aponta a ironia de muitos críticos usarem a mesmíssima infraestrutura que condenam para expressar a sua oposição. Sim, mas o ponto não é nem acusar as pessoas de hipocrisia, né? É mais sobre reconhecer que é uma reação humana. Perfeitamente. O argumento ecológico é uma justificativa socialmente aceitável para a inação. É uma forma de dizer, eu não estou participando disso não porque tenho medo de aprender, mas porque me preocupo com o planeta. É uma saída elegante. Ok. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente discutiu, quais são os grandes pontos que ficam dessa análise? Eu diria que o primeiro é que o consumo de energia da IA é real, sim, mas os números alarmistas muitas vezes são apresentados sem contexto. A comparação com o streaming, por exemplo, relativiza bastante o problema. Certo. O segundo ponto, para mim, é a eficiência. A gente não pode ignorar que a tecnologia melhora no ritmo exponencial. As previsões que não levam isso em conta estão quase sempre erradas. O caso da DeepSeek é a prova. O terceiro é que a indústria não está parada. Ela está resolvendo o problema da oferta de energia, investindo bilhões em energia nuclear, o que pode ter um impacto geopolítico e ambiental gigantesco. E o quarto, que é talvez o mais importante, é que esse debate sobre energia muitas vezes serve como desculpa para a paralisia, tanto a nível de países, como no caso da Europa, quanto a nível pessoal. E a mensagem final que a análise deixa é muito direta. A revolução está acontecendo, quer a gente concorde com ela ou não. Projetos como o Stargate, da Microsoft e OpenAI, de 500 bilhões de dólares... 500 bilhões! ...mostram que a construção dessa nova infraestrutura é, a essa altura, inevitável. Então a questão deixa de ser se a IA deve existir. Ela já existe. Exato. A verdadeira questão que se coloca para cada um de nós é: o que eu faço com esse fato? A escolha é entre ser um espectador passivo, que só critica da arquibancada, ou se tornar um participante ativo nessa transformação. Perfeito. E para fechar, a análise nos deixa com um pensamento final bem provocador. Ela compara a atitude de se recusar a aprender IA por razões ecológicas com a de alguém que se recusa a aprender inglês para protestar contra o imperialismo americano. É uma comparação forte. A postura pode até ter uma coerência moral para quem adota, mas, no fim do dia, quem ela realmente limita? Fica a pergunta no ar. Será que a escolha de não se envolver com uma ferramenta tão poderosa, por uma questão de princípio, não acaba, ironicamente, cedendo ainda mais poder àqueles que a constroem sem ter as mesmas reservas? É uma reflexão que vale a pena.